a mais um The Doctor Show oficial, esse podcast que o Rogério tá arrebentando aqui. Eu tô arrebentando minha cabeça aqui, né? Porque eu vou te falar, eu tô amando. Porque eu tô aprendendo muito aqui. Eu já falei que eu tô até com vontade de já começar a fazer medicina. Eu acho, viu? Porque só tem doutores. Cada um que vem aqui fala de uma especialidade de um assunto, eu falo, gente, daqui a pouco eu vou lá, vai ser fácil, né? Eu vou fazer a prova, eu passo rápido no negócio. Mas agora vai a pergunta, por que você faria medicina? Por quê? Por quê? Na verdade, eu não faria. Vou te falar por que eu não faria. Sim. Porque se eu ver alguém cortar o negócio, eu passo mal e eu desmaio. Então não vai funcionar, entendeu? Eu não vou conseguir ajudar ninguém, né? A não ser que fosse uma medicina que não dependesse de... Existe isso, não, né? Não, existe. Eu não corto Porque eu não ninguém. preciso cortar ninguém? É verdade. Durante a faculdade você tem que passar por tudo. Mas tem que dar injeção ou não? Durante a faculdade tem que passar por tudo. Então, não tem, aí, é a prova aí de não choque. vai ter jeito. A gente aguenta. É verdade que lá vocês abrem os bichinhos, assim, um sapo, por exemplo, vai estudar, faz isso ou não? É cadáver. Então, nossa, que que isso, sapo. né? Imagina, Deixa o morto lá. Tá light. Não dá, não é pra mim. Não é para você, Não. né? Mas assim, a gente Mas vê que na medicina a gente tem muitas pessoas que vão fazer o curso pensando que médico ganha dinheiro. E a gente vê hoje cada vez mais a concorrência aumentando. Verdade. Os convênios não remunerando bem os profissionais. Ah. Então hoje eu vejo que a medicina tem que ser feita por amor e mais uma coisa que não tem na faculdade de medicina. O quê? Gestão financeira. Que, aliás, E é por isso... deveria ter em todas as áreas, porque a pessoa que não sabe como gerir o dinheiro dela, vou falar o português claro, tá lascado. Por isso que esse cara tá aqui hoje, meu Deus do céu. Dr. Hélio Barros, Aí. Ele que é médico anestesiologista e fundador da Dr. Invest. Dr. Invest, olha. Essa empresa que tem ajudado muitos médicos a melhorar a sua condição financeira, a melhorar a educação financeira que a gente, além de não ter na faculdade, a gente tem como se fosse o anti-educação financeira. Que é o quê? O sentir-se culpado por cobrar. Só que assim, gente, a gente tem que atualizar muito, entregar o que tem de melhor ao paciente. E para isso a gente precisa investir. E quem está aqui hoje para comentar tudo isso com vocês, com a gente aqui, que eu quero aprender. Doutor Hélio, bem-vindo. Muitíssimo obrigado aqui pelo convite para vir aqui divulgar um pouco a palavra da educação financeira para mais médicos. Muito necessário. Porque realmente é muito necessário. A gente vê muitos médicos com problema nessa área e, como você falou, se você não consegue resolver a parte financeira, você simplesmente não consegue entregar um bom atendimento para o seu médico. Então, a ideia é para o seu paciente. Então, a ideia é justamente isso. O médico com educação financeira é um médico melhor. Sem dúvida. E ele vai investir no conhecimento, porque a gente vê muitos médicos que estão ali atendendo 5 minutinhos de consulta no convênio, não dando o melhor, não indo para congressos, né, não se atualizando, e numa situação que é como se fosse a mantenedora. É um ciclo vicioso que o médico não consegue sair. É a famosa roda de ratos, né? Roda de ratos. Você corre ali, não sai do lugar. Às vezes até pior, você vai se afundando cada vez mais, porque a pessoa cria uma espiral negativa de que ele ganha dinheiro, gasta tudo, aí ele precisa de dinheiro para fazer, ele trabalha mais, gasta de novo, e aí vai ficando cada vez pior. E como você tem um limite de quanto que você trabalha, nós como médicos, nós somos prestadores de serviço, né? Então, o máximo que você pode fazer, a menos que você esteja empreendendo e colocando outras pessoas para trabalhar para você, é trabalhar 24 horas por dia. Então, você tem um limite de tempo, né? Então, tem um limite de quanto você consegue produzir ali como prestador de serviço e chega uma hora que essa conta não fecha, né? Por mais que você se mate de trabalhar o tempo todo que você tem, você não consegue gerar o suficiente. Então, sem organização financeira, você não consegue sair desse modelo, dessa roda de ratos. Ou seja, a pergunta é, você tem uma empresa ou você é uma empresa? Hoje, a Dr. Invest, ela já é algo maior, eu digo que a Dr. Invest, ela nasceu para ajudar os médicos a ter mais liberdade através da educação financeira, ou seja, fazer o médico aprender a fazer a própria gestão, ou da gestão de investimentos, porque além de médico, eu também sou gestor de investimentos, certificado pela CVM e registrado. Então, eu dou essas duas oportunidades para o médico. Eu ensino para ele o que ele precisa fazer e eu faço para aqueles que preferem fazer. É a maioria, não é não?
Eu faço uma seguinte analogia, assim, é como se você quisesse emagrecer e pudesse mandar o personal malhar por você. Entendeu? Olha, que interessante essa analogia, não é, Rogério? Não, se tivesse isso, Ô, Rogério. você pagaria pro seu personal lá já tinha malhar por contratado você? faz tempo, já, oh meu Deus. Entendeu? Eu ia falar, querido, treina aí, a hora que você terminar me liga que eu tomo um Gatorade aqui, tá tudo certo. Olha que interessante. Já pensou? Porque assim, fazer você mesmo, você garante que não há conflito de interesses, porque você está gerindo o seu próprio dinheiro e não tem, você está querendo que o seu dinheiro cresça. Mas o grande problema é que às vezes você não gosta do assunto, você não tem tempo para fazer aquilo, você prefere terceirizar para alguém. E eu digo que não tem um grande problema de você pagar para alguém fazer um serviço, desde que você esteja recebendo valor por aquilo. Então, se você for, tipo, num restaurante e pagar R$300 pelo prato, se for um bom restaurante, que você for bem servido... E uma boa comida, ok. ótimo. O problema é você pagar R$300 para comer num boteco. Comer mal. Entendeu? Então, o problema não é pagar ali, é entender se você está recebendo valor. E aí, a pessoa precisa avaliar. Eu sempre falo que se você aprender e fazer, é a melhor opção, porque é o mais barato, você não tem conflito de interesses. Mas não adianta você falar, deixa que eu faço, e não faz nada. E se de repente eu falo, eu prefiro te pagar para fazer isso, porque nesse momento eu também estou produzindo outras coisas. Perfeito. Que é um pensamento justo. É uma questão de produtividade. Se você for pensar em alta performance, é muito melhor você focar suas energias naquilo que você é bom e terceirizar aquilo que você não é tão bom ou não gosta. E aí vai depender, mas... Tem gente que não tá num perfil de alta performance. O cara só precisa fazer uma boa gestão da carteira dele, ir pro trabalho dele, tá tudo bem, funciona para ele. Tem gente, por outro lado, que tá num foco diferente. Não, eu tô empreendendo, eu tô construindo outras coisas, eu quero dedicar meu tempo para construir aquilo que eu quero e o meu tempo para fazer, para descansar, e eu não quero colocar em coisas no meio ali que vão fazer eu desperdiçar o meu serviço. E aí, tudo bem. Então, aí é uma questão de escolha do perfil de cada um. Então, um dos motivos para você terceirizar é esse. Eu sou melhor em outra área e eu prefiro pagar para alguém fazer isso. Outro motivo é você tá tentando fazer e falhou miseravelmente, porque a questão dos investimentos, o problema, de novo, igual emagrecer, não é saber o que precisa fazer. Todo mundo sabe o que você precisa fazer para emagrecer. Precisa comer pouco, fazer exercício. O problema é fazer. O problema é fazer. Investimentos é muito parecido, porque é razoavelmente simples o que você precisa fazer. Olha, eu preciso comprar as ações quando elas estão caindo e vender quando elas estão subindo. O problema é que na hora que as ações estão caindo, ninguém quer comprar porque fica com medo. Na hora que elas estão subindo, todo mundo também não vende na hora errada. A pessoa acaba se deixando levar pelas emoções e faz a coisa o inverso do que deveria fazer. Então, analogia perfeita com a comida. Você tem que ter sangue frio para atuar nisso aí, então. Você precisa tomar as decisões antes. Se você deixar para tomar a decisão na hora, a alimentação também é isso, né? Se você deixar para decidir o que você vai comer no fim do dia, depois que você trabalhou tudo, você vai pedir um fast food, você vai ligar no iFood e vai pedir. Agora, se você já pensou nisso no começo da semana, montou toda a sua dieta, tá lá, a sua dieta tá no freezer prontinha, você vai pegar, botar no micro-ondas e comer, aumenta planejamento muito é tudo, as suas chances de dar certo, né? Então, é muito parecido. Quando a gente começa a estudar isso, ver que o psicológico afeta muito em todas as áreas que a gente vai fazer. Então, quando você começa a entender como que a gente funciona, você começa a aplicar as técnicas certas para fazer dar certo. O que eu ofereço pros médicos é isso. O conhecimento, porque a gente sabe que a gente não aprende educação financeira, e a consistência. Se a pessoa preferir falar, não, eu prefiro terceirizar. Então, eu vou fazer a mesma coisa que você faria, eu faço por você, e você se dedica ao tempo que você precisar aí para outras coisas. Ou seja, o cara é anestesiologista, eu vou fazer uma cirurgia, quem vai cuidar de mim, de eu estar vivo, dos meus batimentos, é ele. Então, se ele faz isso pela minha vida, o que fará com o meu dinheiro? Não é verdade? A responsabilidade é igual, não? É uma coisa para se pensar, já que a gente está falando de psicológico. Agora, falando ainda de psicológico, eu queria entender o seguinte, porque muitas pessoas, independente de serem médicas, tá? Elas têm a crença de que enriquecer é ilícito. Então, não adianta, às vezes, o médico querer terceirizar, se ele não tiver as crenças apropriadas para o enriquecimento, para esse crescimento,
de alguma forma ele vai podar o seu trabalho ou vai interromper. O que você faz com esse tipo de médico? A educação é o principal ponto. Normalmente, eu não puxo o cliente para gestão sem antes passar ele pela educação. Porque acho que é o pior cliente que pode acontecer é o cara que chega para você, do nada, não tem conhecimento nenhum, fala, ó, tô aqui meu dinheiro, toma conta dele, vai, vira as costas e vai embora. Não vai Esse durar. cara vai voltar daqui 6 meses surtado que o dinheiro não tá acontecendo com o que ele imaginava. Então, a gente precisa botar uma educação nele. Normalmente, o que eu falo com os médicos, grande parte do conteúdo que eu produzo ali, vai muito na mentalidade, tá? Então, é um dos sabotadores mais fortes que tem do processo, é você ter uma mentalidade correta para os investimentos, que seria uma mentalidade abundante. O que é a mentalidade abundante? É acreditar que, para você prosperar na vida, você não necessariamente tem que fazer com que alguém perca. O jogo do dinheiro, que é o que eu falo, ele não é um jogo de soma zero. Significa que eu ganhei alguma coisa, não significa que alguém perdeu. Ele é ganha-ganha. Normalmente ele é ganha-ganha. Mas existe uma mentalidade por trás achando que se alguém ganhou um dinheiro nos investimentos, na bolsa, ou mesmo na vida com o consultório, é porque alguém está perdendo dinheiro. Mas não necessariamente, a gente literalmente cria riqueza. Então você cria uma mentalidade abundante, você acredita que eu posso ganhar com outra pessoa ganhando também. Então isso é a mentalidade abundante. O contrário disso é aquela mentalidade de escassez, que a pessoa acredita que esse jogo é de soma zero e que o dinheiro ele acaba, né? Ele meio que é finito. E aí a pessoa se concentra muito em ter o dinheiro e não em usar o dinheiro como ferramenta. Porque o propósito de tudo isso não é acumular dinheiro, não é parar de trabalhar, é que o dinheiro te possibilite fazer aquilo. Para que ter dinheiro, né? Exato. O que você vai fazer com isso? Então, Perfeito. não é enriquecer simplesmente. É a partir da gente ter melhores condições, o quanto mais pessoas a gente vai ajudar, a família, ou se especializar melhor, é o que isso vai gerar. Exato. O dinheiro, eu acredito que ele vai te trazer liberdade para você fazer aquilo que você é bom. E aí vai te dar a opção de você não ter que ficar lá num plantão, para você focar em ser um médico melhor, se especializar para poder atender melhor seus pacientes. Ter dinheiro possibilita isso. As pessoas falam, mas você quer aposentar o médico? Não, de forma alguma. Eu, por exemplo, mesmo podendo, eu prefiro não, porque eu, primeiro, gosto do que fazer. E, aliás, a maioria dos médicos gostam do que faz, né? Porque, assim, afinal de contas, 10 anos de faculdade, você escolheu a residência, todo um processo ali. A maioria você escolheu a sua residência, você escolheu a sua área, eles gostam. O problema é que ninguém gosta de trabalhar 80, 100 horas por semana infinitamente. É que a diferença do remédio e do veneno é a dose. E as coisas ficam disfuncionais a partir do momento que não existe moderação. E eu conheço muitos médicos disfuncionais. E são talentos, assim, que já passaram por uma fase e estão nessa mentalidade da escassez. E é interessante que, assim, a gente, até para indicar uma pessoa para, de fato, fazer toda essa gestão é algo difícil hoje. Então, eu estou muito feliz de poder conhecê-lo, né? E aí, o que te fez ir para essa área? Vamos lá. Você ficou quanto tempo só na medicina, só na parte mesmo, atuando como anestesista? Então, na verdade, assim, eu vim de uma família bem pobre. Tá? A minha mãe, ela era cozinheira numa casa de família, e essa casa de família, ela era de médicos, tá? Então, eu cresci nesse ambiente. Então, eu era filho da empregada que morava ali dentro daquela casa, e eu via aquele ambiente que era um ambiente de médicos, e eram médicos prósperos. Então, apesar da minha família, eu ali especificamente, não ter muita coisa, eu via que médicos ali viviam uma boa vida, e eu falei, beleza, então parece que é simples para você ganhar na vida aqui. Você só precisa, entre aspas, fazer uma faculdade de medicina e se formar. Todos os seus problemas estão resolvidos. Resolvido. Beleza, fui lá estudar. Por sorte, eu acho que eu ainda sou, né, nerd, então eu realmente me dediquei bastante na questão dos estudos. Consegui fazer faculdade, fiz faculdade na USP, contrariando bastante as estatísticas depois que eu descobri isso. É aquele famoso não sabendo que era impossível, foi lá e fez.
Ótimo. Entendeu? Fui lá, fiz a faculdade, consegui passar. E quando eu cheguei lá no fim da faculdade, eu ainda tinha aquela mentalidade. Tudo que eu preciso para ser bem sucedido é me formar e começar a trabalhar. Perfeito. É o que eu via da outra família lá, eles deram super bem. Só que quando eu cheguei no mercado, quando eu comecei a trabalhar nos meus primeiros anos, ali no começo, no fim da residência, um pouco antes, eu já via que tinha muitos outros médicos trabalhando no mercado. E principalmente naqueles plantão que quando você é recém-formado você vai fazer, pior plantão que tem, né? De feriado, porta. E tinha outros médicos lá que estavam trabalhando e eles claramente estavam lá com seus 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, dando um plantão lá porque precisava pagar as contas. E aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, cara... Algo está errado. Algo está muito errado nisso. Como que o cara ganhou bem a vida toda dele... E tá aqui, não porque ele gosta de trabalhar, porque ele não tava ali porque ele gosta, ele tava ali porque ele precisava, o boleto chegou. E assim, muitas vezes a pessoa, às vezes, até se achava super bem sucedida, não, porque eu moro numa casona, eu tenho um carrão, Só que aí o cara vai ver, casa financiada, perder de vista. 200 meses, ele vai morrer e a parcela continua. Carro financiado também para outro banco. E você fala, cara... Tá muito errado isso aqui, alguma coisa não tá certa. Nesse momento caiu a ficha de falar assim, eu acho que só a medicina não é suficiente, eu preciso olhar para mais alguma coisa. E eu sempre fui um cara que gostava muito de matemática, eu fui estudar isso a fundo. Bacana. Mergulhei nos estudos de novo, né? Já tinha mudado a minha vida para eu fazer medicina, falei, bom, já fiz até aqui, consigo fazer um pouco mais. Fui lá estudar sobre investimentos. Nossa, no caminho fiz de tudo ali. Tentei todas aquelas coisas, vou tentar day trade para ficar rico rápido, fui investir em empreendimentos que deram errado e perdi muito dinheiro, fiz várias coisas tentando descobrir quais eram os melhores caminhos para o médico, porque quando eu comecei, isso era há uns 10 anos atrás, não tinha gente falando sobre investimentos, mas ninguém falava sobre investimentos para médicos. Existe uma grande diferença aqui. Exato, isso que eu ia te perguntar, e qual é a diferença? Quando você pega um Thiago Nigro, uma Nath Arcuri, o que eles estão falando? Eles estão falando para o público em geral. Sim. E quando você fala para o público em geral, qual que é o grande problema deles? Em geral é que eles não ganham bem. Exato. Tá? Então, assim, o cara ganha 1 salário, 2 salários. O que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa ganhar mais. Tá? Então, você começa a gerar várias estratégias para ela gerar... Para ela fazer mais dinheiro. Renda extra, para ela empreender, para ela... Esse é o foco da educação financeira que essas pessoas falam. Só que o médico, ele já ganha bem. Você não pode dizer que um médico que hoje, se você pegar um exemplo, um médico recém-formado, ele vai conseguir dar R$1.000, pegar por R$1.000, ele vai dar um plantão a cada 12 horas, ele consegue dar 20 plantões no mês, ele ganha R$20 mil. Cara, alguém que ganha R$20 mil no Brasil assim, exatamente. Você não pode dizer pro cara que o cara tá ganhando mal. Por mais que a pessoa não se sinta com dinheiro suficiente para fazer tudo aquilo, cara, ela não é. O problema não é que ela não ganha bem. O problema é administrar. Ela não sabe administrar o dinheiro. E aí que foi o que eu fui entendendo que o processo ali não é focar tanto em fazer a pessoa ganhar renda extra, é fazer a pessoa acumular patrimônio para gerar liberdade para ele. Tá? Simples assim. Então é isso que ele precisa fazer. Então você precisa tirar um pouco o foco desses milhões de estratégias de ganho de dinheiro rápido para você focar em algo que seja deixar o tempo do médico para ele ser médico e o resto ali precisa ser uma estratégia simples para simplesmente acumular patrimônio, para esse patrimônio gerar uma renda que daqui a uns 10 anos vai dar liberdade para ele. Ou seja, você não vai ver aquele profissional de 30 anos de formado dando plantão junto com os que estão acabando. Se ele quiser dar plantão, é uma coisa. Ok. Entendeu? Sim, eu provavelmente, como sou anestesista... Mas ele não vai ter essa necessidade. Exato. E é completamente diferente. Eu falo que a minha vida como um anestesista mudou completamente quando eu saí das que eu dava 80 horas recém-formado ali, para hoje que eu faço 20, 24 horas por semana. Porque hoje, o plantão pode ser um caos. Eu chego lá, dou um plantão, eu sei que eu tenho pré, eu tenho pós, eu tenho 2 dias entre um plantão e outro, eu tenho bastante tempo entre... Então, assim, para mim é muito melhor chegar e trabalhar menos horas, porque eu tenho tempo de me atualizar,
Eu posso ir para congressos, seja no Brasil, seja fora. Eu consigo dar mais atenção. Imagina você sendo atendido por um anestesista que tá 60 horas de plantão e o cara vai Deus do céu. o cara vai te botar para dormir. E é o que acontece. Entendeu? E acontece muito. Meu Deus. Então, assim, por isso que eu digo que o médico com liberdade, o médico com educação financeira é um melhor médico. Porque ele consegue atender com melhor qualidade. Com melhor qualidade para o paciente. Então, é bom para ele, porque ele tá tendo qualidade de vida, é bom para o paciente. Hoje, a maioria dos médicos que te procuram estão em qual situação? Assim, vamos pegar dois extremos. O que tem uma noção realmente, porque hoje você falou até o Thiago Nigro, você falou, hoje tem muitos conteúdos de educação financeira diferente do que tinha há 10 anos atrás. Então, as pessoas, no geral, elas consomem sobre isso. Elas têm um pouquinho mais de noção. Ou você pega aquela pessoa mais no fim de carreira, que não acumulou patrimônio, que está a roda dos ratos que você falou, né? Eu digo que tem dois cenários, assim. Trabalhar com aqueles caras que ainda não tem vícios é muito melhor, tá? Eu pegar alguém que tá com já 30 anos de carreira, já fez um monte de coisa errada para consertar essa pessoa, é mais difícil. Porque o problema é que agora, essa pessoa, a estrutura financeira dele não depende só dele mais. Normalmente ele tem família, tem filhos, tem toda uma estrutura que depende daquele ganho que ele criou. E como é que se conserta um problema financeiro? O cara tem que, normalmente, diminuir os gastos. E diminuir os gastos vai impactar todo mundo. E uma coisa é você diminuir o seu gasto para você mesmo, você é o único impactado. Você fala, ai, tá bom, eu vou vender a BM e andar num carro normal e vou ajustar meus gastos. Outra coisa é você tirar o seu filho da escola, botar todo mundo, mudar todo mundo de casa. A probabilidade da pessoa efetivamente fazer isso é muito menor. Tá? Então, hoje, eu falo que trabalhar com um pessoal que ainda não tem vício, recém-formado, que tá na dúvida se compra a BM dele financiada ou não, esse cara é muito mais fácil de eu trabalhar. Porque por mais que ele já tenha feito algumas burradas ali no caminho, você consegue ajeitar. E hoje, realmente, os médicos que estão entrando, eles estão mais com esse viés. Eles estão mais com essa preocupação, inclusive, talvez, até excessiva. Eu vejo muita gente achando que a pessoa quer ter qualidade de vida desde o D0. E aí, assim, apesar de que exatamente, eu vendo que é possível você ter isso, qualidade de vida plena desde o D0 provavelmente não vai acontecer. Eu vou começar a trabalhar como médico e eu vou trabalhar desde o começo com 20 horas semanais. Você provavelmente não vai conseguir fazer isso direito, a sua carreira. Então, assim, você precisa construir algo para usufruir. Não dá para você querer usufruir desde o começo. Eu acho que até não tem como você ter 20 horas, como você falou quando você está iniciando, que é muito pouco tempo até para você adquirir a experiência, o know-how, aquela coisa. Não dá. Fazer escolhas. Agora, eu vou abrir aqui para você uma orientação. Gente, a gente se aventura nas áreas que não são nossas, né? Eu, na verdade, fiz só uma pós em gestão em clínicas na GV, mas assim, é mais focada na gestão mesmo de pessoas, gestão clínica, gestão hospitalar. Tem assim a parte financeira, mas muito pequena. Mas eu atendi, porque ela foi minha paciente também. Então, uma médica recém-formada, que estava numa vida insana, de dar plantão, pegar e emendar 48 horas, e assim, totalmente alterada bioquimicamente. E eu fiz uma orientação, e agora eu quero me certificar de que o que eu fiz está correto, senão amanhã eu já vou ligar para ela e falar para ela, desfaz tudo. Porque o que eu vejo? Ela fez uma faculdade, fez o FIES. Então, ela está nessa ânsia para poder pagar o financiamento, sendo que o que eu orientei não é melhor você tentar adiar isso ao máximo, ver questão de parcelas, para primeiro se aperfeiçoar, para passar a trabalhar mais dessa forma quando você tiver uma especialização, quando você já tiver... Porque o que adianta ela não ter nenhuma especialização, vai ficar só no plantão, e nesse desespero de pagar, sendo que é preferível ela pagar menos agora e se especializar para poder cobrar mais e aí, mais para frente, ela poder pagar melhor. Super concordo. Tem alguns pontos aqui nessa questão. Primeiro, sobre dívidas. Sim, é importante quitar as dívidas, mas é importante quitar as dívidas de juros altos e as de juro baixo você pode segurar um pouco mais. O que é um juros baixo?
Hoje o FIES é uma das poucas dívidas assim de juros baixos que você tem. Tem FIES de 3% ao ano, 6% ao ano. É baixo. É baixo. Agora, um financiamento, 10% ao ano, é uma pancada. Isso precisa ser crédito rotativo, empréstimo, agiota, esses você precisa pagar o quanto antes. Agora, FIES é uma dívida que você pode sim rolar. Então, faz sentido essa indicação. Segundo ponto importante, ganho por hora trabalhada. Muita gente, muito médico se encanta com aquela primeira possibilidade de dar plantão. Eu dei o exemplo lá de, você pode dar R$1.000 por plantão, vai dar 20 plantões, ganhar 20 mil. Você fala isso para um estudante, o cara ganhava 0, de repente o cara pode ganhar 20 mil. E aí, a outra opção dele é ir para residência e ganhar 3 mil. O cara fala, mano, nunca que eu vou fazer residência. Vou dar plantão e vou viver disso. E aí, começa a jornada da pessoa rumo à pobreza. Porque ele acha que vai trabalhar, vai juntar dinheiro e lá na frente, quando ele já estiver confortável, ele vai entrar na residência. Não vai perder aí o gap. O que acontece? Ele vai chegar lá na frente sem saúde, porque ele trabalhou feito um condenado, sem dinheiro, porque ele ganhou dinheiro, aí ele acha que já trabalho tanto, né? Eu mereço um conforto, né? Vou comprar essa BM aqui, mereço um conforto, né? Vou dar entrada nesse apartamento sem dinheiro. E, como ele trabalhou feito um cavalo, não estudou, também não passou para residência. Chegou lá na frente, aquela dívida vai acumular. Sem nada lá na frente. Então, assim, é uma ilusão achar que você trabalhar na força bruta ali vai dar certo. Na planilha é maravilhoso. Nossa, eu vou superviver com 10, economizar 10 mil por mês, em 5 anos eu tenho milhões aqui. Isso só funciona na planilha. Na prática, isso não funciona. Então, sim, faz todo sentido investir em ganhar melhor por hora trabalhada. O que é isso? Você se especializar para você ganhar melhor. E às vezes, um especialista nem vai ganhar muito mais do que os 20 mil ali, mas a qualidade de vida é incomparável, tá? Uma coisa é você dar nesses 20 plantões no mês. Parece fácil quando você é jovem, com 20 e poucos anos, na força de trabalho e não ganhava nada antes. Parece maravilhoso. Agora, depois de um tempo, isso é insustentável. Sim. E uma das funções da nossa imersão do The Doctor Show é aumentar esse valor para esse médico, né? Porque, de repente, esse médico, ele é muito bom, ele é especializado, mas ninguém sabe que ele existe. Não adianta nada. Então, ele precisa se comunicar entregando conteúdo. Então, muito do que a gente entrega hoje, né? Eu tenho rede social, pensando em agregar a saúde de muitas pessoas. Tem um livro que, inclusive, eu trouxe para te dar de presente, que é 7 semanas para emagrecer, mudar o pensamento e a vida. Então, a gente vê a mentalidade, o quanto que ela é importante, não só na questão financeira, mas no emagrecimento. Então, assim, a gente ter essa noção da comunicação como algo para não necessariamente ter um retorno, mas acaba que isso vem por uma questão de lei universal. Isso vem, é a mentalidade da prosperidade, né? E, claro, as pessoas começam a saber que você existe e a partir dali te procuram, que é justamente isso que a gente vai fazer com os médicos. E, assim, eu e o Rogério, eu já conheço ele há muito tempo, eu faço programa na TV, no Você Bonita, há 12 anos, que eu tenho um quadro, de 15 em 15 dias, na quinta-feira, amanhã eu tô lá. E a gente percebe que muitos médicos conseguem, às vezes, fazer uma pauta, vai na TV, mas não volta. Exato. Conseguir manter isso. Então, a gente, além de não aprender educação financeira, a gente não aprende comunicação. Não. A gente tem medo do nosso conselho, que é um conselho extremamente do tipo, o médico não pode aparecer, é sensacionalismo, é isso. Então, dentro do The Doctor Show, a gente tem advogados especializados em direito médico e, pelo contrário, a gente tem que mudar essa mentalidade. E, a partir dali, ganhar, e muitas vezes aquilo, o dinheiro que você tem não é só o que entra, é o que você sabe segurar. E como é importante conhecer, né, um profissional como você, poder também indicar a esses outros colegas. Você cuida especificamente de médicos. Sim, eu falo muito de médicos porque é a minha realidade também, né? Então, eu sei dar exemplos que conectam mais com médicos. Mas eu digo que educação financeira é para todos. Tanto é que tenho alguns clientes que não são da área médica, tem alguns que são executivos, tem alguns que são funcionários públicos, porque gostaram ali do que eu estou falando. Mas os meus exemplos são muito da área médica, do meio médico, então é por isso que eu falo para médicos especificamente. Excelente. Você tem algum case aqui para contar para gente?
Sempre tem uns casos dos médicos que ganham muito bem e não conseguem juntar. Então, eu tinha alguns colegas, da anestesia principalmente, que o cara, ele trabalhava muito e, assim, são pessoas que chegam a ganhar 50, 60 mil por mês e a pessoa não consegue juntar 5. Por quê? Porque o cara tem infinitas contas, o cara começa a acumular luxos que no começo eram ok, mas depois de um tempo eles ficam insustentáveis. Então, o exemplo começa assim, o cara ganha muito bem, tá? E ele decide que quer ter um carrão. Ah, beleza, eu vou ter um carrão aqui. E super cabe no orçamento dele ter um carrão, tá tudo bem. Então ele é jovem, tudo que ele gasta ali praticamente é com carro, ele bota o carro na vida dele, a BM dele, tá felizão com a BM dele. Passam-se alguns anos, aquela BM já não tá tão interessante assim, não é algo que satisfaz tanto ele, e ele quer outras coisas. Ele quer um Mustang. Não é nem mudar o carro, às vezes é mudar o padrão de outra coisa, tipo a moradia. Antes ele morava numa casinha pequena, agora ele casou, quer ter mais espaço, vai pra casona. Só que assim, ele tem o carrão, agora ele acumulou a casona. Agora, depois de uns tempos, passaram-se isso, vieram os filhos. Aí ele vem a casa, o carro e viagens para a família inteira. Escolas. E as escolas. O que eu digo, assim, o médico, ele tem, pela margem de dinheiro que ele ganha, ele pode ter todos os luxos que ele quiser. Ele só não pode ter todos os luxos ao mesmo tempo. Então, é preciso saber escolher o que te faz feliz ali. A prioridade. Porque assim, eu tenho certeza, chega uma hora que aquele carro desse mesmo exemplo que o cara tá acumulando, tanto faz pra ele, entendeu? Tipo, ele precisa de locomoção, às vezes ele nem usa porque ele tem medo de ser assaltado, ele vai de Uber e fica com aquele carro pagando IPVA em casa. Exato. A pessoa precisa entender o que faz sentido pra ele e usar o dinheiro naquilo que faz sentido, só que também você precisa desapegar daquilo que não faz mais sentido. Isso para manter o seu orçamento, porque um dos grandes erros que acontecem é que o cara não olha, a pessoa não olha pro orçamento. Então, no começo você tem uma folga grande no orçamento, ganha bem, gasta tanto. Só que, conforme o tempo vai passando, aqueles custos vão aumentando. É só você olhar quanto que custava para você viajar há 5 anos atrás e agora. Nossa. Custava 5, hoje custa 15. Exato. E aí, assim, o seu ganho, em geral, principalmente se a pessoa não tá... porque, assim, não são todos os médicos que, de fato, empreendem. A maioria deles tem um negócio mais simples. Então, assim, o controle dele o cara dá plantão, o cara trabalha no consultório, o cara trabalha com coisas que não tem uma correção de ganhos grande. Então, o ganho deles não sobe tanto, só que os custos vão subindo vertiginosamente. E se a pessoa não fica de olho nessa margem, quando ele vê, não tá mais sobrando dinheiro. Mas quem empreende também tem muito custo. Tem custo até demais, mas quem empreende tá mais, pelo menos deveria. Aqueles que sobrevivem estão de olho nos custos. Entendeu? Acho que é o cara do Pão de Açúcar lá que fala que custos é que nem unha, você tem que ficar cortando toda hora. Então, quem empreende, além de estar de olho no custo, também ele tá empreendendo. Então, ele está investindo dinheiro em algo que vai trazer um retorno. Exato. E não só gastando prejuízo. Em coisas. Porque quando a pessoa tá lá só usando em coisas que traz conforto para ele, a pessoa não tá olhando tanto a relação custo-benefício ali. E não olhar para isso é o problema. É o que a gente chama dos passivos, né? Exato, vai acumulando passivo. E aí não tem os ativos, que é o quê? O dinheiro que faz o dinheiro. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, quando você compra um carro, ele é um passivo, porque você tem PVA, você tem manutenção. Seguro, combustível. Uma coisa que muita gente confunde, casa própria. Casa própria é um passivo. Por quê? Você tem que pagar imposto sobre ela, você tem que pagar um monte de coisa. Manutenção, mesmo. A menos que você tenha comprado uma casa para alugar. Aí ela é um ativo. E a menos que o carro mas é um ativo. Seja para quem trabalha com transportes. Exato. Então, o uso que você faz daquilo pode transformar a coisa em ativo ou passivo. Mas muita gente, às vezes, justifica uma coisa pela outra, com certeza. Aquele miguezinho, fala, não, isso aqui é um investimento. Claro. Amigo, não é não. Você tá se enganando. Meu cachorro é um passivo. Só tira dinheiro, meu Deus do céu. Olha, eu vou te falar que, pelo que eu te conheço, o teu cachorro tá te dando tantos anos luz lá na frente. É verdade que ele... Qualidade de vida. É verdade. Maravilhoso.
É o melhor ativo. Digamos, hoje você atende mais médicos que empreendem ou que não empreendem? Hoje, os médicos que eu atendo estão procurando empreender mais, porque eles perceberam essa dinâmica, né? Empreender é algo que vai aumentar o seu ganho por hora trabalhada. Mas, eu sempre falo, empreender não vai aumentar a sua liberdade. Talvez muito pelo contrário. Pelo contrário, porque quando você é funcionário, você sai de férias mesmo. Eu não sei, assim, sair de férias mesmo, eu não sei o que é isso há 15 anos. Eu não sei o que é. Eu estive agora viajando, mas eu estava lá. De olho, rede social, meus pacientes, dúvidas. Assim, a ponto de, por um tempo, eu tive que refazer a cabeça. Porque por um tempo me incomodava. Hoje, eu sinto até falta. Eu falo, nossa, hoje não tem ninguém com dúvida de nada. Será, que coisa. Né? Será que eu tô sem sinal? Exatamente. Então, os médicos hoje estão entendendo que para empreender, você vai gerar mais dinheiro. E gerar mais dinheiro te permite investir para gerar liberdade. Então, as coisas precisam acontecer em conjunto, tá? Mas eu, por exemplo, viajava antigamente, quando eu de fato tirava as férias, mas eu tinha que fazer a seguinte conta. Eu estou viajando, estou gastando e não estou ganhando. É a conta que eu faço. Hoje, eu viajo, mas existem coisas acontecendo enquanto eu estou lá. Claro que se eu estivesse aqui, estaria ganhando mais, mas não é que está tudo parado. Sim. Isso é uma liberdade. Eu gosto muito dessa ideia de empreender, porque a maioria do nosso processo, como a gente aprende como médico, você vai prestar serviço. Se você só presta serviço, você está trabalhando, mas você não está necessariamente construindo algo. Por quê? Se você está prestando serviço, por mais que você tenha montado um consultório, que você atende, se você parar de atender, você também para de ganhar. Você parou de gerar renda. Você parou de gerar renda. Por outro lado, se você, ao invés de só prestar serviço, pensar em formas de construir algo que não necessariamente dependa da sua presença, exato, tipo educação, você construir uma equipe para trabalhar para você, você está sim trabalhando também igual, só que você está construindo algo que pode te gerar liberdade. Esse, segundo o Robert Kiyosaki, é o suprassumo ali da geração de renda passiva, é você construir algo. Só que isso é difícil, leva tempo, e eu diria que, quiçá, não é para todo mundo. Porque, assim, a gente fala muito sobre empreender, mas eu entendo que nem todo mundo quer empreender. Tem gente que só quer ir pro seu trabalho, ganhar o dinheiro, sair de férias. Robert Kiyosaki é o que escreveu aquele livro, Pai Rico, Pai Pobre, que é de onde tem a roda dos ratos. Ele fala da roda dos ratos. Que você citou muito bem. Ele fala dos quadrantes de ganho de dinheiro. Você está falando da questão que empreender não é para todo mundo? E não é. Tem muita gente que se aventura em empreender e descobre que ela não tem absolutamente feeling para aquilo. Por isso que no Brasil, todo mês, eu não lembro agora exato, mas 10 mil empresas se abrem todo mês, 10 mil CNPJs. E mais que o dobro fecha. E no mês seguinte, 98%. Acho que o dado é uns 80% das empresas fecham em 2 anos. Exato. Entendeu? Porque muita gente empreende por necessidade. Alguns se descobrem, mas a maioria percebe que não é. Não é, porque não é fácil. Não é fácil. Ele acha que quando ele vai ter o negócio dele, ele vai virar patrão, ele não vai trabalhar. É sempre assim, não, vou montar meu próprio negócio. Porque aí eu não tenho patrão, eu não tenho que chegar às 8 da manhã, bater ponto às 6, final de semana. Não, você vai ver. Lê do engano, vai trabalhar 3 vezes mais. Muito mais. Se quiser que o negócio vá, senão não anda. Mas agora, para quem, assim, eu acho o livro Pai Rico, Pai Pobre excelente para quem, assim, agora está entrando em querer se interessar por uma educação financeira, que foi, inclusive, um dos primeiros livros que eu li. Que outros livros você indicaria? Tem alguns livros ali, mas eu gosto, assim, o Pai Rico, Pai Pobre é um livro de mentalidade e eu gosto bastante. Um outro livro de mentalidade que eu gosto bastante é o... peraí. Segredos... da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária. Tim Harvard. Ele também é um livro de mentalidade. Então eu falo que você foi na imersão dele que teve aqui no Brasil? Não fui. Eu fui. Eu fui na imersão com ele. Olha. E foi maravilhosa. Depois dali eu fiz algumas grupos, né, que você participa de mentoria.
abriu bastante. Ali foi uma mudança de chave na minha vida. Porque é o que a gente falou no começo, mentalidade afeta muito no processo. Às vezes a pessoa tem o conhecimento, mas a mentalidade dele ainda é uma mentalidade escassa, ele não consegue manter o processo. Então, quando tá tudo dando certo, ele vai, mas no primeiro obstáculo já joga a toalha, fala, desisto, isso aqui não é pra mim. Então, precisa sim ter uma mentalidade reforçada. Os outros livros, eles acabam sendo mais técnicos, mas eu gosto de um livro estratégico muito bom, que é o Antifrágil, do Nassim Taleb. O que eu digo para a vida... Ele é um livro de finanças, e ele até ganhou um prêmio Nobel com essas coisas, se eu não me engano. Mas a grande questão aqui é que a antifragilidade é você, não só você sobreviver às adversidades, mas você usar as adversidades para te tornar mais forte. Você mesmo contou que no início você fez investimentos errados. Sim, exato. Ou seja, tudo que você ensina hoje, você aprendeu na prática. Eu errei bastante na prática, Os perdi erros bastante fazem muito dinheiro. Eu falo até no The Dr. É o Show. que vai te dar, vai te fortalecer e vai te dar o subsídio, vai te dar o conhecimento para você chegar onde você quer chegar. Eu vi um vídeo, não lembro onde foi, enfim, na internet estava lá, quem estava falando, o João Apolinário. Uhum. E ele estava falando sobre isso. Todo mundo acha que, eu errei. Não, para você dar certo, você tem que errar muito. Porque todos esses erros vão contribuir de alguma forma para que depois você acerte. Aí que você fala, que agora eu já tenho... Todo mundo vê a história, vê a ponta do iceberg, né? Nossa, exato. Ele mandou muito bem aqui. Você viu? O cara é rico, montou uma empresa boa, a empresa dele bomba. Nossa, ele é um empresário de sucesso. Sim, mas vê quantas vezes ele errou, quantas vezes ele fracassou antes de chegar ali e dar certo. Você gosta do Geração de Valores? Gosto bastante dele. Eu gosto muito, gosto do podcast. Eu vi, inclusive eu acho que ele influenciou bastante, eu até assinava a plataforma dele lá do Meu Sucesso, na hora de eu criar uma empresa de educação financeira. Porque quando eu comecei tudo isso lá de educação financeira, eu fiz pra mim, né? Eu não fiz pensando, vou criar uma empresa de educação financeira. Não, eu fiz pra mim, Sim. Comecei, fui dando cabeçada lá e deu certo pra mim. Depois de um tempo em que eu estava executando o que eu estava aprendendo, algumas pessoas em volta que estavam aumentando a carga horária para ganhar e eu estava no sentido contrário, eu falei assim, como é que tá indo? Não, eu tô diminuindo aqui porque eu já acumulei. Os caras, nossa, não, peraí, me fala como é que você tá fazendo isso. E eu comecei ali fazendo mentorias individuais. Eu começava com uma ou outra pessoa, pegava pela mãozinha, mostrando. E isso se mostrou algo que funcionava. E eu falei, e aí eu pensei em estruturar isso para uma empresa. Então, e tudo isso veio porque eu sempre gostei muito de ver como que outras pessoas construíram empresas e eu sempre gostei de desafios, assim, né? Então, eu fui buscar esse desafio. Então, eu acho que eu atingi um ponto ali na anestesia em que eu já estava super confortável com o meu trabalho. Eu falei, puxa, eu podia fazer um negócio diferente aqui. Eu poderia ajudar outros médicos, outras pessoas de outras formas. E calhou de ser alguma coisa que eu já gostava e comecei a investir nisso. É a inspiração, é o exemplo. Você falou isso, que eu tava indo na contramão de todo mundo, e as pessoas, peraí. Eu lembrei da cena do filme lá, O Lobo de Wall Street. Sim. Tem a cena lá que eu não lembro o nome daquele ator, que ele chega pro DiCaprio e fala, você é meu vizinho. A gente mora no mesmo condomínio, você tá com esse carrão, que era uma Ferrari, se eu não me engano. O que você faz? Como é que você tem um carro desse? E eu não tenho, a gente é do mesmo patamar. Eu sou corretor. Quanto você ganha? Ganha 70 mil no ano, né? Aliás, no mês. Não, é brincadeira. A pessoa quer... Enfim, essa cena é muito legal, porque ele fala assim... E no final, quando ele vê que realmente ele ganha aquele valor e que ele tem, ele fala, não, peraí. Eu quero saber como é que eu faço isso. Eu peço demissão do emprego Exatamente. agora. Como que eu né? Me dá o caminho aí. É muito bom. E o seu livro? Vai lançar quando? Eu quero comprar, gente. Exato. Eu quero indicar. Isso. Na verdade, eu ainda não tenho um livro publicado. Você tem tudo estruturado. Só falta o livro. Provavelmente falta escrever. Na verdade, eu tenho um e-book que eu distribuo com toda a estrutura que é da base do meu curso. Hoje, o que eu tenho de produtos é justamente isso. O curso
que é um acompanhamento para os médicos para ensinar, pegar pela mão, mesmo que a pessoa seja um zero à esquerda em investimentos, e acompanhar ela na jornada dos investimentos, montar a própria carteira, fazer todo Esse e-book é para quem compra o curso ou ele é uma isca na esteira de lançamentos para a pessoa adquirir o teu curso? Ele é um produto de entrada. Ele é um produto de entrada. Isso. Porque, assim, apesar de ter quase todo o conteúdo lá, a gente sabe que em termos de aprendizado, você só ler um livro é muito pior do que você ler um livro, fazer um acompanhamento e discutir. Sim. Então, assim, tem gente que aprende só lendo o livro, né? Tudo bem, mas convenhamos que é a minoria das pessoas que fazem isso. Que eu acho que o livro ele te abre a mente para você querer fazer o curso, para querer fazer uma mentoria individual, para despertar aquela primeira ideia. É difícil alguém que pega o livro e resolve a vida com isso, por mais que tenha todo o conteúdo lá. Hoje, sei lá, se você for ver o Érico Rocha e a fórmula de lançamento, a fórmula mesmo é um livro que custa R$30. Exato. O curso custa 7 mil. E todo mundo paga os 7 mil. Por quê? Porque é difícil você pegar um livro e botar em prática. Exato. Assim, é muito melhor você ter uma equipe, alguém te ajuda. Então é uma questão de educação ali, de aprendizado. Para a pessoa aprender melhor, ela acaba preferindo algo mais completo, com mais frentes para poder aprender. E a parte da gestão, né? Que eu falei que é a terceirização. Então, normalmente eu puxo as pessoas para o curso, ensino. Depois que a pessoa aprende, ela toma a decisão. Eu quero eu mesmo fazer, porque eu aprendi e tá tudo bem, consigo fazer. É um curso online? É um curso presencial? É um curso online, é um acompanhamento, tem aulas gravadas, tem reuniões mensais e tem grupo de discussão. Então é uma plataforma onde a pessoa tem todos os caminhos. E ela pode ingressar ali. A qualquer momento? Pode ingressar a qualquer momento, mas tem momentos de entrada. Então, a gente acabou de sair aqui de um evento que eu fiz recentemente, a Semana da Liberdade Médica, mas provavelmente vai ter outro ainda esse ano. Então, se alguém quiser e estiver interessado, vai lá na minha rede social, que vai ficar informado sobre quando isso que vai acontecer. Eu, inclusive, vou, viu? Eu posso ir? Eu não sou médico. Pode, mas a gente Pode, tá eu falei, junto. The Doctor Show. Se você já tá ambientado com os exemplos médicos, vai ser muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Moreto. Ó, vou participar. Um conselho para quem tá aí precisando, porque tem isso, né? Tem gente que fala assim, não, mas eu acho que para mim tá tudo certo aqui. Eu acho que eu tô conseguindo administrar o meu dinheiro aqui, porém, é aquilo que você falou. Eu acho que eu estou, mas aí tá sempre ali de vez em quando com a conta negativa. Eu quero, assim, eu imagino a cara, porque eu já vivi essa cara. A cara de decepção do profissional, quando ele acha que ele está ganhando muito, tendo uma vida de luxo, mas tudo é financiado. Então, o carro é financiado, o apartamento é financiado. Conta, patrimônio é negativo. Exatamente. Eu já vivi esse momento de entender que o que eu acreditava que era uma prosperidade, na verdade, era uma armadilha, onde eu iria me enforcar. Ainda tenho 3 filhas para criar, uma fazendo faculdade de medicina, particular. E por que eu insisto muito em livro? Eu fiz questão de escrever um livro, porque o que mudou muito e abriu a minha mente foi começar a ler livros de educação financeira. Eu acho que destrava mesmo os livros, mas uma coisa que eu sempre falo para as pessoas e que é um pequeno hábito que pode mudar a vida financeira da pessoa é o se pague primeiro, tá? Muita gente fica preocupado perguntando para mim, quanto que eu devo gastar com carro, quanto que eu devo gastar com o aluguel da casa? Eu falo assim, você tem que pensar diferente. Você tem que definir o quanto que você vai poupar primeiro. Então, eu vou poupar 10% do meu salário, 20% do salário. Recebe seu dinheiro, investe. O que você vai fazer com o resto? O resto é problema seu. Tanto faz. Se você quiser gastar tudo num carro e morar dentro do carro... Não, mas essa estratégia é boa. Porque você garante o seu futuro não compromete o seu pra frente. Quer dizer, não é aquele negócio de tipo, vou ganhar X, aí eu vou gastar, se sobrar aqui eu vou... Não, se sobrar, é o contrário. É uma coisa que não acontece nunca. É que a gente enxerga o que entra. Mas a gente tem que enxergar o seguinte, a partir daquilo que você já tem de custos fixos, né? E outra coisa que eu aprendi recentemente, apesar de eu ter clínica própria desde 2007, tem 15 anos? Nossa, 15 anos, olha. Eu aprendi, vamos fazer uma festa. Tem uns 5 anos eu aprendi a pagar o meu Prolabore. Eu não me pagava. Mentira. Hoje eu tenho o meu Prolabore. Olha.
Muito bem. E eu tenho o que sobra, e do que sobra eu tenho o meu Prolabore, e aí depois tem o que resta para investir em outras coisas. Exato. Você definir o quanto você vai se pagar primeiro, garante o seu futuro, porque muita gente acha que o resultado dos seus investimentos lá na frente é a performance que você tem na carteira. Na verdade, 80% do resultado é por dinheiro, entendeu? Então, assim, não é se você vai acertar qual que é a próxima ação que vai explodir. Não, é o aporte. É você comprar investimentos, entendeu? Então, você comprar com consistência durante o tempo, é isso que vai fazer uma grande diferença lá na frente. Óbvio que se esse dinheiro não render, nunca vai te gerar liberdade, tá? Porque aí você vai estar com dinheiro embaixo do colchão, que você vai tirando, ele vai ficando cada vez menor e a inflação vai comendo. Mas o dinheiro que você vai acumular vai depender muito do quanto você investe. Então, essa, teoricamente, é a parte mais difícil ali da pessoa fazer. Se ela consegue transformar isso num hábito, e hoje você consegue até programar no banco. Você fala assim, olha, dia tal, tem que sair dia 4 eu recebo, dia 5 transfere sozinho, não vai sozinho o dinheiro, entendeu? E aí você já garante 80% do seu resultado. Tá? Óbvio que dá para melhorar, mas se você fizer isso, já vai estar muito à frente e provavelmente você não vai precisar dar plantão com 70 anos no Natal, ao invés de estar com a sua família. A gente fala assim, parece que é piada, mas isso acontece muito. Exato. E a minha área é uma área completamente diferente, mas é a mesma coisa. É uma coisa que eu sempre penso. Eu falo, gente, eu não quero daqui X anos tá lá ainda tendo que estar ali fazendo merchan na televisão, ao vivo, só para ganhar e manter. A gente vai ficar só com o dedo. Você sabe uma coisa que eu sempre fiz, e agora falando, não sei se eu estive certo ou não, mas é um caminho que eu encontrei porque assim, eu sou empreendedor, autônomo, então eu dependo do meu trabalho para fazer o dinheiro. Certo. Se eu não trabalho, eu não ganho, e é assim que funciona. Então eu sempre baseei todos os meus custos, as minhas despesas, com tudo, na metade do que eu ganho. Então, eu sempre fiz isso. Ganho, um exemplo, ganho 10. Então, eu faço tudo com 5. E 5 eu vou guardando. O dia que eu não tenho, porque tem isso. Quem é autônomo hoje tem, mas não tem trabalho. Teve a pandemia. Eu fiquei 2 anos sem fazer absolutamente nada, sem ganhar R$1. Então, você tem ali um caixa para se manter. Ou você tem aquele dinheiro para investir em outras coisas, para construir algo, para que depois aquilo te dê uma renda. Eu sempre pensei dessa forma, porque eu falei, cara, não adianta você ganhar 10 ou ganha 20, gasta 10 ou gasta 20. Você tem que ganhar 10 e gastar 5, e 5 você deixa ali. Você viver um degrau abaixo é fundamental, entendeu? Não é porque você pode gastar 10 que você tem que gastar isso, porque se você começa nesse raciocínio, logo você tá gastando 20% a mais, 30% a mais. Não só isso. Aí se você tem essa instabilidade. E para quem é autônomo, quem é autônomo é ainda mais importante isso, porque o seu salário depende exclusivamente do seu trabalho. Sim. Ainda porque tem médico que é concursado, e inclusive prefere por causa disso, porque o salário é mais controlado. Você vai ter mais controle, sim, dos seus ganhos, mas você não tem controle da sua carreira. Exato. E assim, daqui a alguns anos, isso pode pesar muito. Quando você estiver reclamando que o salário não aumenta, que ninguém faz nada pela categoria, fala, mas filho, você escolheu atrás esse tipo de coisa pela, entre aspas, segurança. Estabilidade. Essa estabilidade nada mais é também do que a zona de conforto. A zona de conforto. E nem sempre a estabilidade é viável, porque... É que a estabilidade é a estabilidade de tudo, até inclusive de crescimento. Exato. Você fica ali, você estaciona, tá com aquele... O antifrágil que eu falei lá no começo, ele é justamente contra isso, porque o jeito de você ser mais... você sobreviver mais tempo não é você evitar as crises, é você saber lidar com elas. Resiliência. Porque ser resiliente você só sobreviver à crise, você não evolui. A antifragilidade é ser um resiliente que evolui. Aprendendo com Agora, você tentar evitar o risco é uma ilusão completa. Quando você escolhe ser um concursado para evitar o risco de ir para o mercado, você não tá evitando o risco, você está escondendo o risco na mão do gestor, que se for o Estado, é sabidamente um péssimo gestor. Exato. Entendeu? Então, você só está terceirizando o problema. Eu vou contar um case meu próprio, né? Eu tenho colegas nutrólogos que chegaram a fechar a clínica na pandemia. E eu, por ter um pouquinho de conhecimento, de ter ido buscar, de ter lido muito, de ter feito um pouquinho de cursos dessa área, o que eu fiz?
eu aproveitei a oportunidade para aumentar uma coisa que eu mesma tinha dificuldade, que é a telemedicina. Então, você imagina que ligava a gente que faz programa na TV, liga a gente do Brasil inteiro, e eu tinha só uma opção, vir em São Paulo passar em consulta. Com a pandemia, eu passei, que significou uma crise para a maioria das pessoas, eu passei a atender gente do mundo inteiro. Gente que, inclusive, veio me conhecer, a gente se conheceu pessoalmente agora, né, que passou tudo, que veio da Espanha, que veio de outros locais, e não perdi. Ou seja, hoje a gente continua ainda... Você continua com a telemedicina, mesmo não tendo aquela necessidade, porque eu cheguei a atender 2 semanas especificamente do consultório fechado em telemedicina. Então, isso é ser antifrágil. Isso é saber pegar as crises e crescer com elas. E isso te torna muito mais resistente nas possíveis crises que vir. Porque assim, você não tem como não passar por nenhuma crise. É impossível. Tá? Então, o melhor jeito de você sobreviver é você saber lidar por crise. Porque a próxima crise, você vai falar, mano, já passei por pandemia, já passei... Não tem uma frase, ó, eu tô sem saber o autor, que fala, crise é crescimento. Quem que fala isso? Eu já ouvi também, mas... Crise, ainda tem assim, a trocadilho, crise é crescimento. Enfim, a gente tem que olhar a oportunidade até onde menos parece ser, né? Sim. Muito bem. Concordo. E para finalizar, tem uma pergunta. Tenho R$100 para investir. Podemos começar um investimento com R$100? Pode. O melhor investimento que você pode fazer no começo é em educação. Tá? Então, porque educação é o investimento que nunca vai ser negativo para você. Então, você sempre vai agregar. Então, se você tem pouco, ganha pouco, sobra pouco, invista em educação. Seja para você ganhar melhor, seja para você saber investir melhor. Seja para não ser passado para trás com alguma proposta indecorosa que te fiz. Gente, nós estamos falando disso porque antes de começar, vou mostrar. Me mandaram, porque todo dia eu recebo, né? Todo dia alguém tenta me dar golpe. E é legal para o pessoal ficar esperto com isso. No Instagram, alguém me mandou uma mensagem inbox. Um senhor, diz ele que é gringo, lá dos Estados Unidos, ele disse o seguinte: é um prazer tê-lo em nossa plataforma de investimento. Você já conhece o investimento binário em Bitcoin? Aí eu falei, que plataforma? Primeiro que eu não conheço a pessoa. O que fazemos aqui, essa proposta foi maravilhosa. O que fazemos aqui é negociação de Bitcoin. Ajudamos todos a ganhar e ganhar massivamente. Bacana, né? Eu falei, olha. Por exemplo, você pode começar com apenas $300 e após 7 dias poderá retirar seu lucro de cerca de $2.500. Falei, gente, ele não tem nem vergonha de falar isso, porque quem cai no negócio aí, o pior que tem, né? Gente que Ou se cai. Eu vou responder pra ele o seguinte, querido, quero. Faz o seguinte, daqui 7 dias eu te ligo, você me transfere os 2,5, eu te boto os 300 na sua conta, não é? E tá tudo certo. Agora, uma coisa que a pergunta de milhões, né? Pergunta de milhões. Você prefere alguém que chega assim com R$100 para investir, mas que tem uma mentalidade próspera, abundância, ou alguém que chega com 50 mil com a mentalidade do fracasso, do... como é que a gente fala? Da falta, da escassez, né? E eu tenho alguns clientes que já chegaram nessa situação, às vezes com 1 milhão em conta, que tava na poupança, e assim, por mais com uma mentalidade escassa, absurda, assim, absurda. Nossa. Que você não consegue fazer quase nada. Então, assim, dá muito mais trabalho você transformar alguém com a mentalidade. O que é muito melhor você pegar alguém que está começando a investir pouco, mas que tem essa ideia de crescimento, e aí você vai trabalhando ela, porque isso flui maravilhosamente bem, do que você pega alguém que às vezes juntou um dinheiro ali, mas juntou um dinheiro que sofrido, né? Aquela coisa, aquilo é aquele sofrido, apego, né? Aquilo é sofrido pra pessoa. A pessoa se torna... Ela não consegue gastar nem pra ela, pra ser... Pra qualidade de vida. Eu posso te falar uma verdade, que a gente, em tantos anos de consultório particular, eu percebo claramente que o paciente que paga a consulta feliz, ele faz as coisas, ele tem resultado. E o paciente que paga reclamando, você consegue acreditar que nem resultado ele não tem? Com certeza. Para você ver. Faz toda a diferença. Porque é o todo, né? Ou seja, a mentalidade vale mais do que dinheiro. Primeiro, invista na mentalidade, isso você atrai o todo. A saúde, o dinheiro. É isso aí. Eu adorei. Eu também.
Quero ir lá participar do seu evento, porque agora eu vou aprender mais sobre investimentos e eu preciso investir os meus R$100. É isso aí. Não é? Com certeza. Liliane, doutora Liliane, minha querida, seu Instagram? @doutora por extenso Liliane. Nosso Instagram, Isso. @The Doctor Show Oficial. Muito The bem. Doctor Show Oficial. O Instagram do Dr. Hélio Barros é DR Barros. Dr. Hélio. DR Hélio Barros, tudo junto, sem ponto. Sem pontos. Hélio com H. Isso, Hélio com H. Né? E o do Rogério. O meu é Moreto Rogério, Moreto com 2 T's. E sigam o nosso podcast no YouTube, no The Doctor Show. Se inscrevam, ativem o sininho. Quer ver o seu médico favorito aqui no The Doctor Show? Dê a sugestão. Dê a sugestão. Indique. Qual a especialidade que você quer ver aqui? Qual o tema? O que vocês querem mais que a gente Exato. traga? Toda semana, toda quarta, às 21 horas, Muito nosso bem. The Doctor Show oficial. Gostou? Compartilha com os amigos. Não gostou? gostou? Compartilha com os inimigos. O importante é compartilhar. Isso mesmo. Entendeu? É isso. Doutor, obrigado, viu? Muito obrigado aqui pela oportunidade de poder divulgar a palavra dos É isso investimentos mesmo. da É verdade. educação financeira. Bacana. Agregar, né? Agregar. Tá certo. Gente, fiquem com Parabéns. Deus e até semana que vem.